A história tem início com um garoto despertando em uma completa escuridão. Ele abre os olhos, mas não enxerga absolutamente nada, ficando confuso e sem qualquer ideia de onde está. Por alguns instantes, tudo permanece vazio, até que ele percebe um brilho fraco surgindo lentamente à sua frente. Aos poucos, essa luz se intensifica, e ele percebe que ela vem do interior do que parece ser uma casca de ovo. Parte dessa casca está rachada, criando uma pequena abertura que permite enxergar o exterior. Através dela, ele nota que se encontra em meio a uma floresta. Isso apenas levanta ainda mais perguntas, principalmente quando ele percebe que não consegue mover o próprio corpo de forma alguma. Antes que consiga organizar seus pensamentos, uma tela de status aparece de repente diante dele. Ao ler as informações, ele fica completamente paralisado de surpresa, pois o sistema indica claramente que ele é um ovo de dragão. A confusão só aumenta. Logo em seguida, a janela de status se expande, agora totalmente visível, e uma voz divina anuncia que aquela interface exibe todas as suas habilidades atuais, acompanhadas de valores numéricos para facilitar a compreensão. Ainda desnorteado, ele tenta falar com a voz divina, exigindo uma explicação sobre o que está acontecendo. No entanto, a voz responde calmamente que ainda não pode explicar tudo, pois ele ainda está no nível 1. Essa resposta apenas o deixa mais irritado. Em um ato de frustração, ele tenta se mover e acaba balançando levemente o corpo, o que faz com que caia da árvore onde estava apoiado. Ele atinge o chão e começa a rolar descontroladamente por uma encosta até finalmente cair em um rio. Ao parar ali, percebe que consegue ver seu reflexo na água. Quando observa com atenção, fica chocado ao notar que sua imagem refletida é, na verdade, um ovo de dragão. Percebendo o quanto está perdido, a voz divina decide ajudá-lo um pouco mais e finalmente lhe oferece uma explicação adequada. Ela confirma que ele realmente é um ovo de dragão, classificado naquele mundo como um monstro de rank F. Caso sua casca fosse quebrada completamente, ele morreria instantaneamente, o que significa que criar aquela pequena abertura para enxergar já havia sido extremamente perigoso. A voz divina continua explicando que, apesar de os ovos de dragão estarem na base da cadeia alimentar, eles possuem o potencial de crescer e se tornar dragões aterradores com o tempo. No entanto, isso só é possível se conseguirem sobreviver o suficiente, o que não é fácil, já que ovos de dragão são considerados uma iguaria muito apreciada por diversos monstros. Como obviamente não possuem pernas, a única forma de locomoção é rolando. Mesmo após ouvir tudo isso, ele ainda não consegue compreender totalmente o que está acontecendo consigo. Permanecer parado parece extremamente arriscado, então ele decide começar a rolar o mais rápido que consegue, tentando se afastar do perigo. Infelizmente, isso faz com que ele caia novamente, despencando de um pequeno penhasco. Ele percebe que tem caído bastante ultimamente, e por causa disso, o sistema anuncia que sua resistência aumentou do nível 1 para o nível 2. Ainda assim, a queda reduz seus pontos de vida, lembrando-o de que precisa ter mais cuidado. Ao perceber que está ferido e exausto, ele decide dormir um pouco para recuperar suas forças. Como esperado, ao acordar, seus pontos de vida estão completamente restaurados. Isso confirma que o descanso recupera totalmente sua barra de saúde, o que lhe traz um pequeno alívio nessa situação estranha e perigosa. Depois disso, ele continua rolando enquanto reflete consigo mesmo, imaginando o que exatamente acontecerá quando finalmente sair daquela forma. Ele se pergunta se um dia se tornará um dragão gigantesco, e se será obrigado a lutar sozinho contra inimigos implacáveis apenas para sobreviver. Enquanto avança, perdido em seus pensamentos, ele de repente para, ao notar um inseto gigante não muito distante. Sentindo o perigo, ele se esconde rapidamente atrás de uma árvore e utiliza sua habilidade de avaliação. O resultado revela que a criatura é chamada de Devoradora de Ovos. Assim que o inseto o percebe, ele avança imediatamente em sua direção, deixando claro que pretende matá-lo. Ele começa a rolar o mais rápido que consegue, mas logo percebe que não conseguirá fugir para sempre. Mantendo aquele ritmo, mais cedo ou mais tarde seria alcançado. Com isso, entende que precisa encontrar uma forma de virar o jogo. O monstro o persegue até a beira de um penhasco. No momento em que a criatura salta em sua direção, tentando engoli-lo por completo, ele se esquiva no último segundo, usando toda a força que possui. Ele colide contra o monstro e consegue empurrá-lo para fora do penhasco. A criatura despenca encosta abaixo e morre instantaneamente. Aquela se torna a primeira batalha que ele venceu em toda a sua vida. O sistema anuncia imediatamente que ele ganhou 12 pontos de experiência e que agora alcançou o nível 5. Como resultado, todas as suas estatísticas são completamente maximizadas. Além disso, ele atende aos requisitos para evoluir, recebendo a opção de escolher entre se tornar um bebê dragão ou um pequeno dragão. Sem saber exatamente qual é a diferença, o sistema explica. O pequeno dragão é descrito como uma raça comum de dragões, considerada pequena apenas em comparação com outros da mesma espécie. Mesmo assim, quando totalmente desenvolvido,
ainda é maior que um urso e é conhecido por seu poderoso sopro de fogo. Já o bebê dragão não é bem adaptado para combate, devido às garras curtas e presas pequenas, mas possui um potencial enorme, podendo evoluir para diversas espécies diferentes de dragões no futuro. Entretanto, os bebês dragões são considerados uma iguaria extremamente valiosa, tanto para monstros quanto para aventureiros, o que significa que são constantemente caçados onde quer que apareçam. Diante disso, a escolha pelo pequeno dragão parece óbvia, já que é a opção mais segura para sobreviver. No entanto, logo após tomar sua decisão, a voz divina o envolve de forma acolhedora e lhe diz para não se limitar, explicando que tem grandes expectativas sobre ele e que sempre deveria buscar algo maior. Ao ouvir isso, ele se sente confuso e começa a se perguntar se realmente fez a escolha certa. Afinal, ele escolheu a opção mais segura e não a mais arriscada. Ao lembrar de como o sistema funciona, essa dúvida continua ecoando em sua mente. A voz divina havia mencionado que o dragão bebê possuía um potencial enorme, capaz de evoluir de diversas formas diferentes no futuro. Pensando nisso, ele começa a desconfiar que o pequeno dragão talvez tivesse um caminho mais limitado de evolução, ou que, depois de certo ponto, não fosse mais capaz de crescer plenamente. Essa ideia fica martelando em sua mente. Com isso em consideração, ele finalmente toma sua decisão e escolhe evoluir para um dragão bebê. Ele não quer viver com arrependimentos depois. Mesmo sabendo que essa escolha pode ser perigosa, ele prefere arriscar a se perguntar mais tarde se foi o medo que o fez se limitar. Ele quer acreditar que a decisão foi realmente dele, sem se enganar ou escolher o caminho mais fácil apenas por segurança. O sistema aceita sua escolha sem hesitar e realiza a evolução imediatamente. Seu corpo começa a mudar, passando por uma transformação visível até assumir a forma de um pequeno dragão amarelo, exatamente como havia escolhido. Junto com a evolução, ele adquire uma grande quantidade de novas habilidades, e todas as suas estatísticas anteriores aumentam de forma significativa em comparação ao que eram antes. Mesmo assim, seus pontos de vida e mana não se recuperam automaticamente após a evolução. Ele continua exausto, o que deixa claro que precisará descansar antes de se esforçar novamente. Quase no mesmo instante em que percebe isso, seu estômago ronca alto, deixando evidente que ele também precisa comer o quanto antes. Ao olhar para o local onde derrotou a criatura anteriormente, ele percebe que o verme que matou agora parece surpreendentemente apetitoso. Ele entende que, se quiser continuar ficando mais forte, precisará de proteína. Com esse pensamento, seus instintos de dragão despertam completamente. Sem hesitar, ele devora o verme. Depois disso, se deita e adormece. Quando acorda na manhã seguinte, sente-se cheio de energia, renovado após uma boa noite de descanso. Ele então se dirige até o rio para observar seu reflexo. Nesse momento, finalmente aceita que foi reencarnado naquele mundo. O que mais o intriga, porém, é o fato de não possuir nenhuma lembrança de sua vida anterior. Ele não sabe quem era, como vivia, nem sequer se era um garoto ou uma garota. Tudo isso simplesmente desapareceu. Enquanto reflete sobre isso, ele percebe movimento atrás de si e se vira, notando vários vermes escuros se aproximando. Desta vez, em vez de fugir, ele parte diretamente para o ataque. Utilizando suas novas habilidades, derrota a primeira leva rapidamente. Conforme continua lutando, desbloqueia ainda mais habilidades, tornando o combate cada vez mais simples e eficiente. Depois de derrotar todos, a fome retorna. No entanto, ele não tem vontade de comer aqueles vermes escuros, pois se lembra do gosto horrível da última vez. Então, encontra alguns cogumelos próximos e decide experimentá-los. Essa decisão logo se mostra um erro, pois ele descobre rapidamente que são venenosos. Após sofrer com os efeitos, ele decide que nunca mais comerá cogumelos novamente. Com essa lição aprendida, ele se aventura mais fundo na floresta em busca de uma presa melhor, já que não quer sobreviver apenas se alimentando de vermes. Após explorar por um tempo, encontra um lobo cinzento. Mesmo sendo maior que ele, o dragão consegue usar seu sopro fraco e o soco de dragão para derrotá-lo. Depois da vitória, ele queima levemente a pele do lobo. Ao sentir o cheiro, percebe que lembra um churrasco. Movido pela curiosidade, usa novamente seu sopro de dragão para assar melhor a carne. Quando finalmente morde, descobre que o sabor é incrível. Mais tarde, ele encontra outro lobo cinzento e o derrota quase instantaneamente. Com isso, alcança o nível 20 de 25, percebendo que ainda precisa subir mais 5 níveis para poder evoluir novamente. Assim que o lobo cai, ele repete o processo de antes, mostrando que já está começando a se acostumar com a vida de dragão. Caçar, lutar e comer dessa forma começa a parecer natural. Ainda assim, apesar de ficar mais forte, ele sente a solidão pesar. A única voz com quem conversa é a voz divina, e isso começa a deixá-lo entediado e solitário. Ele se surpreende ao perceber que deseja ter um amigo ao seu lado. Esse desejo se realiza mais rápido do que ele imaginava. Pouco tempo depois, ele ouve vozes vindas de longe. Ele não consegue entender a língua falada,
mas se sente aliviado ao reconhecê-las como vozes humanas. Rapidamente, se esconde atrás de uma árvore e observa com cuidado. Ele vê um pequeno grupo de aventureiros se aproximando. No início, pensa em se mostrar e tentar se comunicar, mas logo se lembra de que é um dragão. Surge o medo de ser atacado assim que for visto. Ainda assim, ele pensa que, por ser pequeno, talvez pareça inofensivo ou até fofo. Chega a considerar que poderiam tratá-lo como um animal de estimação. Cheio de esperança, ele sai de trás da árvore e se coloca diante deles, tentando parecer o mais adorável e inofensivo possível. Infelizmente, o plano falha completamente. Os aventureiros não o veem como algo inocente, mas sim como presa e carne valiosa. Sem hesitação, o líder do grupo o ataca, cravando a espada em seu peito. Logo em seguida, o homem usa magia que entorpece todo o seu corpo, impedindo-o de se mover normalmente. Ele tenta desesperadamente fugir, mas seus músculos não respondem devido à paralisia. Indefeso, ele observa os aventureiros se aproximando lentamente, claramente se preparando para matá-lo. Nesse momento, ele percebe o quão ingênuo foi ao acreditar que um dragão poderia fazer amizade com humanos. Depois de todo o esforço para sobreviver e evoluir, parece que tudo está prestes a terminar de forma cruel e sem sentido. Justo quando o líder levanta a arma para dar o golpe final, uma aventureira se adianta e o interrompe. Ela questiona se realmente é necessário matar um dragão tão pequeno, fofo e de aparência inocente. Confuso, o protagonista se pergunta por que ainda está vivo. Alguns segundos depois, ele sente uma sensação de calor se espalhar por todo o corpo. Ao levantar o olhar, percebe que a aventureira está usando magia de cura. Ele rapidamente utiliza sua habilidade de avaliação e descobre que o nome dela é Miriam. Mesmo estando quase sem mana, ela decide curá-lo completamente. Enquanto Miriam fala com ele, o sistema anuncia que ele adquiriu a habilidade de compreensão da língua humana, permitindo entender o idioma gradualmente à medida que o nível da habilidade aumenta. Porém, esse breve momento de calma e gentileza não dura muito tempo. De repente, gritos ecoam à distância, altos e desesperados. Miriam reconhece imediatamente aquelas vozes como sendo de seus companheiros. Sem pensar duas vezes, ela tenta correr em direção ao som para ajudá-los. Antes que consiga se afastar, ele segura o braço dela com força, demonstrando claramente o quanto está aflito. Ele tenta impedi-la, alertando que seja lá o que estiver acontecendo à frente é perigoso demais para ela enfrentar sozinha. Mesmo assim, Miriam se solta e corre, ignorando o aviso e deixando-o para trás. Ao vê-la partir, o protagonista percebe que não pode simplesmente ficar parado enquanto a garota que salvou sua vida corre perigo. Tomando coragem, ele força seu corpo a se mover e corre atrás dela. Quando finalmente chega ao local, seu coração afunda ao ver a cena diante de seus olhos. Miriam está enfrentando um monstro terrível, um dragão de pedra, classificado como um inimigo de nível C. A situação é ainda pior ao perceber que a criatura possui 197 pontos de vida, o que significa que seria necessário causar um dano absurdo para derrotá-la. Miriam já está ferida. No momento em que ela grita, o dragão de pedra volta toda a sua atenção para ele. Encarando aquela criatura gigantesca que agora o observa diretamente, ele sente o medo tomar conta de seu corpo. Seus músculos travam, sua mente entra em conflito e ele se pergunta se é assim que tudo vai acabar. Sem conseguir se mover, paralisado pelo pavor e pela dúvida, ele sente que está diante do fim. E assim termina o primeiro episódio.